Nós vivemos num período em que valorizamos muito a independência pessoal, a nossa individualidade, autorrealização, autodeterminação. Qualquer coisa que fuja dos nossos direitos, nós já olhamos com olhos muito críticos. Ou seja, nós queremos ter controle da nossa vida do início ao fim. E é nesse sentido que me veio à mente um texto muito interessante, escrito pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, quando ele diz que pois é pelo Evangelho que Deus mostra como Ele nos aceita, do início ao fim. Pensando nesse contexto que nós vivemos e também diante da Palavra de Deus, surge algo para pensarmos e refletirmos. O ser humano tem livre-arbítrio, o ser humano tem liberdade de escolha, de decidir seguir a Jesus, de buscar a salvação por si próprio. Vamos pensar um pouco mais sobre esse tema e por isso você é o nosso convidado. Na tradição luterana, quando pensamos a respeito desse termo, desse conceito, normalmente está relacionado no sentido vertical, nosso relacionamento com Deus. E a pergunta que surge é, nós temos liberdade ou livre-arbítrio para buscar a justiça diante de Deus ou para aceitar a Jesus? E a resposta é simples, não. Não há livre-arbítrio, mas sim um termo que foi utilizado na época da Reforma, assim a vontade cativa. Em outras palavras, o que esse termo quer dizer? Que assim como nós oramos no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vontade cativa significa que a nossa vontade ela está cativa à vontade do Pai, à vontade de Deus. Vocês que de repente já tiveram oportunidade de olhar para o Catecismo Menor, tem uma parte quando ele vai refletir justamente sobre o Pai Nosso e sobre essa terceira petição, ele vai dizer assim, a boa e misericordiosa vontade de Deus, na verdade, é feita sem a nossa prece, mas suplicamos nessa petição que seja feita também entre nós. Diante disso, qual que é o papel do ser humano diante da conversão ou da sua salvação? Esse foi justamente um termo ou algo que moveu Lutero e Erasmo de Roterdã a refletirem sobre um termo que estava presente naquele contexto, o livre-arbítrio. Nós temos possibilidade de escolher buscar a Deus ou buscar a salvação. E dentro dos vários argumentos que Lutero ele traz, então respondendo a Erasmo que defendia o livre-arbítrio, ele cita, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Lutero, ele até fez uma comparação que o apóstolo não afirmava dizendo que todos pecaram, exceto aqueles que praticam boas obras mediante seu próprio livre-arbítrio. Lutero falava, não há exceções. Quando o próprio apóstolo Paulo fala que todos pecaram, não há exceções. E é justamente logo depois que a gente vai perceber a maneira como Deus escolhe nos salvar, quando Ele traz o mas. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. A palavra de Deus ela é clara quando ela afirma que a maneira como Ele nos aceita, a maneira como Ele nos escolhe, é por meio da sua graça, sem exigir nada. Isso fica mais claro quando a gente olha para um outro texto que o apóstolo Paulo ele vai escrever, agora não para Romanos, na igreja de Roma, mas também para a igreja de Éfeso. Quando ele, lá no capítulo 2, ele começa dizendo, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. E essa é uma expressão importante, estavam espiritualmente mortos. Alguém que está espiritualmente morto por si mesmo, por sua própria razão ou força, não consegue buscar a vida. Lá no versículo 4, então a gente descobre o que faz com que aquele que está espiritualmente morto possa ter vida. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Pela graça de Deus que recebemos nova vida e que recebemos a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. E então, os últimos versículos que eles são significativos também. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E Lutero utiliza bastante
esse conceito da graça, do gratuitamente, por meio da fé, é um presente dado por Deus por meio de Cristo Jesus. O versículo 9 é claro, quando diz: a salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Interessante, no sentido vertical, e a gente já falou isso em outros vídeos também, nós somos passivos. Não somos ativos em fazer algo para merecer, mas a graça de Deus ela nos encobre. Mas o versículo 10 ele coloca: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, e nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Mas agora, em união com Cristo Jesus, nós somos movidos, empurrados a fazermos então as boas obras, as boas ações que Deus deseja que a gente faça, em virtude dessa fé que a gente recebe por meio do seu Filho Jesus Cristo. Especialmente quando nós olhamos o último versículo dessa pequena parte do capítulo 2, aqui do texto de Efésios, a gente vai perceber que por estarmos unidos com Cristo Jesus, por mais que nós não façamos nada para merecer e Deus não exige nada de nós para nos dar a salvação, por estarmos unidos com Ele, somos movidos a fazermos boas obras em relação ao nosso próximo. Percebam que essa ação ela é ativa no nosso relacionamento com o próximo. Nós, sim, vamos ter escolhas e situações, decisões a fazer. Mas quando a gente pensa no sentido vertical, na nossa relação com Deus, nós somos passivos. E talvez uma imagem que fique clara, talvez seja da concepção. Nem eu, nem você decidimos nascer ou contribuímos para isso. Isso foi uma ação totalmente passiva da nossa parte. Da mesma forma, diz o apóstolo Paulo em diversas situações que nós nascemos espiritualmente mortos para Deus, mas pela misericórdia de Deus. Ele vem até o nosso encontro e nos resgata, nos trazendo Cristo, que morre por nós na cruz, nos dando uma nova vida. Tá, mas qual que é a nossa parte, qual que é o nosso papel? Mesmo em relação ao nosso dia a dia aqui na nossa vida. Mesmo nós vivendo aqui, a gente vai perceber que nós estamos diante da vontade do Pai. Porque a oração do Pai Nosso, ela diz assim na terra como no céu. Um tempo atrás eu conheci um casal que havia perdido um dos seus filhos de forma muito repentina. Eles comentaram que uma das primeiras coisas que fizeram foi orar o Pai Nosso. Oravam todos os dias, mas naquele dia foi muito difícil eles simplesmente falarem a petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes na nossa vida a gente vai passar por isso. Um pai, uma mãe, ou qualquer outra situação que possa estar acontecendo na sua vida, talvez seja difícil você orar, você falar: seja feita a tua vontade, ó Senhor, assim na terra como no céu. A minha vontade, ela está cativa à tua vontade, Senhor. Por mais duro e difícil que isso possa parecer, isso é extremamente consolador. Sabe por que é consolador? Porque a vontade do Pai é que não somente eu, mas você, nós sejamos salvos, nós sejamos recebidos na casa do bondoso Pai. E eu e você possamos ser testemunhas desse grande amor que cuida, está presente conosco, mesmo diante de muitas dores e sofrimentos. É a vontade do Pai. E essa vontade do Pai, eu estou cativo nela. Resumindo um pouco daquilo que a gente conversou nesses breves minutos, no sentido vertical, nós não temos livre-arbítrio, porque nós nascemos espiritualmente mortos para Deus. Se não é a misericórdia, a graça de Deus, não teríamos por nós mesmos condições de chegar até Ele. E o apóstolo Paulo diz em diversos contextos que o Evangelho nos mostra como Ele nos aceita, do início ao fim. Do início ao fim é obra de Deus, para que não somente eu, mas você também sejamos recebidos na casa do bondoso Pai. Mas quando nós pensamos nesse contexto do nosso dia a dia, na nossa vida, nós reconhecemos que, mesmo assim, a nossa vontade, nossas escolhas, elas estão cativas na vontade do Pai. Por mais que isso muitas vezes possa soar difícil, a gente percebe que nós não temos controle sobre as nossas vidas. Mas qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que mais pessoas conheçam o Evangelho, para que cada um de nós permaneça na fé, para que possamos vivenciar e agir o amor de Deus. Então sim, no seu sentido horizontal, vamos ter oportunidades com o uso da razão, com o nosso conhecimento, com o uso do entendimento, escolher a melhor forma de transmitir a misericórdia e a graça de Deus
Isso nós fazemos todos os dias, em todos os momentos. Esse foi o Momento Drops Luterano, aqui da Convenção Concórdia. Eu sou o pastor Matheus Schmidt. Foi muito bom ter você aqui conosco. Próximo vídeo, fique atento porque nós vamos falar então, ou desdobrar um pouco mais esse assunto, quando nós vamos falar um pouquinho da liberdade cristã. Qual a perspectiva luterana sobre a liberdade cristã? Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Deus abençoe ricamente a sua vida.